Fala, atletas da geral, você já treinou hoje? Então, pessoal, Eugênio Fonseca, maratonista com vocês. Vamos bater um papo hoje sobre o que eu aprendi nas minhas 6 maratonas. Para você que não me conhece, eu participei aqui do canal, realizei meu sonho, fiz a minha primeira maratona em abril do ano passado, na Maratona de São Paulo. Eu que sou um desenvolvedor de sistema, empresário, sempre batalhando e entrei para o mundo da corrida. E se você ainda não conhece o canal Atletas da Geral, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você não nos segue no Instagram, eugênio.maratonista, Atletas da Geral. Pessoal, batendo um papo com vocês aqui hoje sobre maratona, aproveitando que eu estou aqui no intervalo entre um voo e outro. Primeira dica é o seguinte: decidir fazer uma maratona. Qual que é o primeiro passo que eu devo fazer? Faça um check-up médico, tenha um profissional de educação física, de confiança, ou um médico que seja especialista em esporte. Não comece o projeto de uma maratona sem antes fazer uma checagem. Acho que é uma questão de responsabilidade, independente da sua idade. Você tem que estar bem fisicamente, não só aparentemente bem, mas você tem que estar bem, porque fazer uma maratona não é para qualquer pessoa. Não é mesmo? Principalmente se você tem visto vídeos aí de maratonas, infelizmente no final delas tem pessoas que passam mal, e muitas vezes isso aí poderia ser evitado se fosse feito um diagnóstico anterior. Não é mesmo? Ainda bem que fatalidades são raríssimas em maratona, até porque o corredor de maratona, ele é um corredor que precavê muito, sabe? Eu observo isso muito em maratona. É uma observação minha, por exemplo, ao contrário da minha maratona, eu costumo ver pessoas passando mais problemas numa meia do que numa maratona. Essa é a impressão minha, Eugênio. Anota aí para você o que você acha disso. Segunda questão que eu queria comentar com vocês. Se você decidir uma maratona, você tem que ter pré-requisitos. Quais são eles? Você já tem que ter feito provas de meia maratonas, provas de 28 quilômetros, prova de 30 quilômetros, provas de 10 quilômetros. Então, assim, tem que ter experiência com corrida de rua. Ah, tem pessoas que começam correndo maratona de uma vez? Bom, deve ter. Mas eu, pessoalmente, no círculo de relacionamento meu, o aprendizado é: você tem que ter experiências com outras provas. Agora, quantas provas? Bom, vai depender de cada um. Eu, pessoalmente, esperei mais de uma dezena de meias maratonas para poder tomar a decisão de fazer uma maratona. Então, assim, realmente é uma decisão que você tem que ponderar. Converse com pessoas que já têm experiência para ver o que é ponderável você aumentar o seu volume. Outro aprendizado para você. Se você decidiu fazer uma maratona, olhe para a sua agenda. Então, se você está no mês de junho e projetou uma agenda para abril do ano que vem, uma maratona de São Paulo, 2026, você tem que ter agenda para cumprir os treinamentos. Então olhe para sua agenda, fale assim: legal, vou conseguir ter tempo, vou conversar com meus familiares, lá na empresa já não vou pegar tantas horas extras, vou diminuir meu ritmo de trabalho, porque você tem que ter agenda disponível, não é só fazer inscrição, beleza? Outro detalhe é o seguinte: planeje com bastante antecedência seu treinamento. Então procure uma planilha com o professor, com o educador físico. Planeje minuciosamente, se são 40 semanas, se são 25 semanas, que elas estejam pré-planejadas. Com certeza, algum problema ou outro vai acontecer, mas o planejamento ele sempre é essencial. Até porque as questões vão acontecendo e a gente tem que ir gerenciando. Outro detalhe importante: no seu planejamento, você tem que ter treinos variados. Você não vai ficar treinando maratona, você vai ter treinos variados. E esses treinos variados, o seu treinador ou quem está te orientando vai te passar. Então são treinos normalmente longões no final de semana, você tem treinos de tiro, você tem treinos de subidas e normalmente isso aí você vai dedicar de 3 a 4 dias por semana para treinos de corrida. O volume quem vai determinar é o seu profissional. Com relação a treinamento físico, importantíssimo que você faça um reforço muscular. Você vai ter que ter um fisioterapeuta, um ortopedista te prescrevendo qual que é a rotina que você vai ter de reforço muscular. Ah, posso fazer maratona sem reforço muscular? Quem sou eu para dizer que você não pode fazer nada? Você é maior de idade, faça o que você achar melhor. Eu não faço maratona sem reforço muscular. Então, planejamento é a dica.
Outro detalhe, outra aprendizado e também dica para vocês é que no momento que você montar a sua agenda de treino, também faça provas teste até a chegada da maratona. Então, normalmente você vai fazer prova de 21 quilômetros. Em alguns casos, em algumas cidades, tem prova de 28 quilômetros. E o seu treinador vai encaixar essas provas para você já ir ganhando o que a gente chama de lastro, experiência, até mesmo a questão da hidratação, testando gel, testando sua vestimenta em condições de corrida. Vamos lá. Questão do vestuário. Gente, ele é muito importante. Então, é um short adequado que você vai utilizar. No caso da mulher, no caso do homem pode ser uma bermuda, ou até mesmo uma bermuda de compressão. Então, o tênis que você vai utilizar, faça teste com tênis. Em algumas cidades tem locais para você fazer teste, tem loja que te permita fazer um teste rápido, mas você priorize ter um tênis, vai ser o tênis de prova, e também alguns outros tênis, se for possível, para você ir vendo como que seu corpo vai se adequando com cada um deles. Lembrando que maratona você vai ficar com tênis aí horas com ele no seu pé, então tem que ser um tênis bem testado e bem confortável, né? Então eu tive alguns aprendizados, no meu caso, por exemplo, a minha numeração é 43, 43,5, então meus tênis são um pouco maiores, porque eu já percebi que eu tenho uma dilatação no pé e às vezes eu perdi a unha, já parei de ter esse problema, porque eu achei um tipo de adequado de calçado que me atende. E um detalhe importante também é você identificar se você vai passar algum material, por exemplo, a vaselina, a protetor solar que você vai utilizar, o hidratante. Então tenha isso tudo bem organizado e para o dia da prova você não ficar com surpresa, não é isso? Outro detalhe, outro aprendizado, a questão do clima e o horário da prova. Muito importante. Se você puder treinar no clima provável da prova, é o ideal. Porque aí você já sabe como que seu corpo vai se comportar, não é mesmo? Então, assim, na minha visão, se eu vou fazer uma prova às 5 horas da manhã, como vai ser a maratona aqui a SP City, eu vou treinar no horário da prova, pelo menos os meus longões, para eu me acostumar a acordar naquele horário, nas semanas anteriores. Então isso é muito importante. Eu diria que até um pré-requisito. Com relação à questão do clima, ela é essencial que você tenha pelo menos uma experiência naquele clima. Porque você vai chegar num local talvez mais úmido ou mais seco, ou você vai falar, poxa, eu não treinei o suficiente. Então, assim, dentro desses treinos de prova, se você tiver alguma que for na mesma região, também é legal, não é mesmo? Você fazer o treino. Se não for possível, aí vamos torcer para estar dentro do que você já está acostumado. Outro aprendizado com relação ao local onde você vai fazer a prova. Então, meses anterior, na hora que você vai decidir, na hora que você vai fazer a inscrição, veja a sua logística para chegar no local, a hospedagem, o transporte, o transfer até o local da prova. Então já deixe isso bem anotado, bem organizado, para que você não tenha nenhum problema de última hora. Exemplo, minha prova é sábado, domingo, eu vou de carro sábado de manhã, vou chegar, deu um problema e atraso. Então você tem que ter pelo menos de 1 a 2 dias já na cidade da prova, já com tudo pré-organizado, feito seu check-in, para você não chegar atropelando, tendo que buscar, pedindo alguém para buscar kit, até porque você ir na Expo também é importante, você pega o clima da prova, você vê lá detalhes do percurso da prova também, né? Então assim, é planejamento. Então, manda uma mensagem pra gente se você quiser alguma dica de planejamento, algum colega lá na Atlanta já fala assim, gente, como é que chega em tal prova? Dá uma dica pra gente, tem vídeo no canal também falando sobre dicas para SP City, por exemplo, e tem N canais na internet que disponibilizam esse tipo de material para você. Uma coisa que é minha, pessoal, eu gosto muito de ver o trajeto, eu gosto de analisar no Google Maps, dou uma olhadinha, às vezes anoto no meu celular ou anoto em algum local para eu ir lembrando na hora da prova, para eu ter mais ou menos uma direção. Olha, já estou no quilômetro 21, passei aquele local, mas tem uma subida, igual na SP City tem uma subida da 23, então eu já sei quais obstáculos eu vou e ali eu vou fazendo meu planejamento, não é mesmo? Isso é muito importante, até porque se a gente sabe que uma prova, por exemplo, a SP City tem um percurso com altimetria na primeira parte, você tem um percurso praticamente plano na segunda parte. Então você tem que ter estratégias aí que você vai ficar correndo 42 quilômetros. Você tem que saber que na primeira parte você vai ter esse nível de dificuldade, na segunda parte outro nível de dificuldade. Tem vários corredores que correm a segunda metade mais rápido do que a primeira. Aí é tudo questão de estratégia. E aí é o seguinte, pessoal, e no dia da prova? Então no dia anterior,
e nos dias anteriores, durma bastante, porque é raríssimo você dormir bem no dia da prova, até porque você tem que acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para chegar com antecedência. Tem que chegar pelo menos 1 hora com antecedência para organizar, para sentir o clima, para fazer os seus treinos de aquecimento, né, para ver onde que é a sua saída. Você não chegar todo assim, o que eu estou fazendo aqui? Chegue com antecedência. Detalhe, na prova, dê uma largada, ria, chore, faz o que você achar melhor, mas curta o processo. Curta o processo, vai curtindo a cidade, vai observando, observando o que está acontecendo, curtindo com a galera, fazendo aquilo que você treinou. E, com certeza, passando aí pelos postos, abastecendo, prestando atenção no seu corpo durante a prova. Eu acho que isso é tão básico, mas muitas vezes a gente esquece do básico, não é mesmo? E, na hora da chegada, parabéns para você aí, estamos aí, Atletas da Geral, torcendo para você. Chega, curte e aprendizado pós-maratona. Reidrate bastante, cuide do seu corpo, identifique se você precisa de passar um gelzinho para melhorar, fazer uma massagem. Então, curta o processo, conte pra gente aí, Atletas da Geral. Um abração para vocês. Ah, detalhe, você que assistiu até agora, tá com a gente aqui, tem um cupom de desconto para você. Eu falei que eu sou empresário no canal. Eu tenho um cupom de desconto no site compreyoga.com.br, Atletas da Geral 10, tem aí o site e o cupom de desconto. Lá você vai encontrar meias de compressão para homem, para mulher, cintas de compressão, um short de compressão que eu uso também na corrida. Você pode fazer até um personalizado também, é só bater lá no WhatsApp, lá bater um papo com a Samara. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.